1 Coríntios 1. Vou estar lendo do verso 1 ao verso 3. 1 Coríntios 1, versículo 1 ao 3. Amém? Todos encontraram em casa aí também, né? E diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão Sostênes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Pai, grandioso o Teu santo nome. Meu amado Senhor Deus, nessa noite, Senhor, aqui estamos, ó Pai, como igreja do Senhor, ó Pai. Senhor Deus, com nossos corações, Senhor Deus, entregue, Senhor, a Tua presença. Fala-nos, Senhor Deus, fala, Senhor Deus, ao coração de cada um, ó Pai. Ministra, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, em cada uma dessas vidas, ó Pai. Pai, mais que a Tua palavra, Senhor Deus, seja, ó Pai, como a semente, ó Pai, que cai em terra fértil, Senhor Deus. Pai amado, Senhor Deus, esteja, ó Deus, trabalhando, Senhor Deus, e falando, ó Pai, Senhor Deus, ao coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Primeiro Coríntios 1:3 vem falar então de Paulo. Eu fiquei lá tentando encontrar um tema específico para o sermão, mas não consegui, de fato, concluir um tema específico. O Fábio até me perguntou, qual que é o tema? Eu fiquei assim, Fábio, né? Por quê? O que acontece? Aqui Paulo ele começa a falar à igreja de Corinto, aos irmãos que estavam em Corinto. Então, ele fala, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, em todos os lugares, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, inicialmente, nós podemos ver aqui que Paulo fala específico para um grupo de pessoas. Quem eram esse grupo de pessoas? Aqueles que eram santificados em Cristo Jesus, chamados de santos. Então, esse era o povo a quem Paulo estava ali falando. Aí eu quero ler com os irmãos também, lá em Isaías 6, versículo 3. Isaías 6, versículo 3. Aqui Paulo fala aos santificados em Cristo, chamados santos. Isaías 6, versículo 3. O Fábio colocou ali para ajudar. E o texto em Isaías 6, versículo 3 diz assim: E os 4 animais, e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías fala de quem aqui? De Jesus. Paulo falava aos santificados em Cristo, os chamados santos. Isaías vem e fala, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então nós temos um pensamento, uma ideia que nós precisamos construí-la na nossa mente, construí-la no nosso coração. Deixa eu fazer pose ali para a foto. Ficou bom? E aí, lá em Apocalipse 4:8, que era o texto que diz assim, Apocalipse 4, versículo 8. Diz assim, os 4 animais tinham cada um
em per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então aqui nós temos quem sendo chamado de santo? Deus. Então o Pai, o Todo-Poderoso Deus. Então quando a gente vê que a palavra santo, 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 repetido 3 vezes, por que isso acontece? É chamado aí de triságio, que é o repetir a palavra 3 vezes. Isso quer dizer o quê? Para o Fábio, que é lá doutor no grego, logicamente ele sabe o que significa o triságio lá no grego, que era a forma de enfatizar, de dizer que aquilo realmente era algo importante. Eles repetiam 2 vezes. Porém, o santo, santo, santo é repetido 3 vezes. Isso porque a santidade, que o santo, o Deus santo, ele é uma característica suprema de majestade de Deus. Então, santo é algo de Deus. Porém, o pastor fala que o pessoal tem proibido o ensino religioso nas escolas. Não sei se é bom, não sei se é ruim, mas muitas vezes as pessoas estão despreparadas para ensinar religião nas escolas. E eu me recordo quando eu era menino pitico ainda, e na escola, da 4ª série até a 8ª série, que não era ano naquela época ainda, eu tinha uma professora de ensino religioso, que era a mesma professora de português. E a professora de ensino religioso, então, era extremamente católica, e ela era professora de catequese também na Igreja Católica. E ela, então, nos ensinava, constantemente ali, ela fazia uma catequese, nas aulas de ensino religioso. E a gente acabava aprendendo, E como os irmãos sabem, desde pequeno, eu ia na assembleia, e lá eu aprendia umas coisas, e na escola a professora ensinava outras coisas totalmente diferentes. E ela nos ensinava diversas vezes, durante o ano, sobre os santos. Santo Agostinho, São Pedro, São Paulo, São Francisco, São Sebastião. E falava sobre esses santos, os santos, os santos, os santos, que esses homens eram santos, que eles foram canonizados santos, que eles eram diferentes de nós. E querendo ou não, a gente acaba crescendo com aquilo. Mas ele é santo, por que ele é santo? O que tem de diferente nele, que ele é santo, e nós não? Com o que ele nasceu de diferente nele, que ele tornou-se santo? E o tempo passa, a gente cresce, e vai vendo as coisas um pouco diferente. Mas aquilo continua, e lá no subconsciente a gente acaba ainda tendo, aquele ensinamento lá guardado. E essa semana eu estava lendo e me deparei com um texto que falava sobre isso. Eu falei, mas gente, aí voltei lá nessa tia da catequese escolar, que falava dessas pessoas que são santas. E quantas vezes a gente vê, devemos nos santificar, que aí é uma coisa diferente. Mas naquele momento ali, eu observava e pensava comigo, qual é a diferença? O que há de diferente? Nos santos que a igreja canonizou, não tem nada de diferente. São iguais a nós.
Então, para poder compreender melhor isso, eu fui aonde? Na Bíblia. Num dos livros que eu menos gosto na Bíblia, fui em Gênesis. Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Está vendo? Já foi para o 2. Gênesis 2:7 diz o quê? E formou o Senhor Deus o homem do quê? Do pó da terra. E soprou em suas narinas fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. De que o homem é feito? Do pó da terra. Aí a gente chega então no primeiro ponto. A santidade, o ser santo, não é algo material. Não é algo que dá para poder ser inserido. Quando Deus vai ali fazer o homem, Ele coloca lá na mistura do homem santidade. Agora eu vou colocar aqui, vou fazer aqui o homem, estou fazendo a massa aqui que vai formar o homem. Nessa massa aqui eu coloquei pó da terra e coloquei santidade. O texto nos diz que o Senhor Deus fez o homem do pó da terra. E todos nós fomos feitos iguais. Ali Deus não colocou santidade, mas Ele colocou algo a mais do que o pó da terra, né, que chamado aí o sopro, né, soprou em suas narinas. Aí nós estudamos lá no seminário, né, que é o ruá, ou ruach, né, aí no grego, que quer dizer, significa sopro, o espírito. Então o homem se tornou alma vivente. Aquele pó da terra sem vida se tornou, a partir daquele momento, alma vivente. Sendo nós, então, apenas pó, não havia nada em nós que fosse santo. Então, se nós pegarmos o texto ali, quem era santo nesse momento ali da criação? Deus. Deus era santo. O homem em si era apenas o pó. E naquele momento ali, Deus fala, façamos o homem segundo a nossa imagem, semelhança, segundo a sua imagem, o fez. Porém, em nenhum momento, Deus coloca no ser humano, na criação do homem, Deus não tira de si santidade e põe no homem. Ali o homem, Adão, criado, não tinha santidade. O primeiro homem criado não era santo. E aí quando eu vi isso, falei, mas, gente, como assim? Minha professora lá da catequese escolar falou que tem os santos, que eles nasceram diferentes, que eles se tornaram diferentes. Então de onde vem isso? Se Deus não colocou ali no homem, na sua criação, na sua formação, nada de santo. Era basicamente pó. Porém, tinha um diferencial. Adão vivia com quem? Com Deus. Adão estava junto de Deus, que era santo. Só que Adão não estava feliz desse jeito. E ele pecou. Por que que Adão pecou? Porque Eva era má. Adão pecou porque ele não era santo. Não havia no homem santidade. E quando ele pecou, ele foi então
separado de Deus e separado também da santidade de Deus. E aí nós olhamos para a nossa situação, nós olhamos para nossas vidas. Nós olhamos para aquilo que nós fazemos e nos sentimos tão santos. Nos sentimos tão merecedores da graça de Deus e nos esquecemos da nossa natureza caída, pecaminosa, sem santidade. E queremos que Deus, santo, faça tudo que nós queremos. Estamos lá longe de Deus, afastados de Deus, mas queremos que Ele faça tudo que nós pedimos e queremos. Porém, Adão, afastado de Deus, separado, longe da santidade de Deus, ele não tinha nada de diferente nele do que nós temos. Então, nosso segundo ponto diz o quê? A santidade humana, essa santidade que nós buscamos, ela não é nossa. Ela é derivada de Deus. Como, então, nós conseguimos nos santificar? Como nós conseguimos? Por meio de Deus. Aí nós vamos lá no texto de abertura. O que Paulo diz? A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo. De onde vem a santificação? De Cristo. Nós não somos santos. É Cristo em nós que nos santifica. Nossa santidade não é nossa. A santidade vem de Deus. É o Espírito Santo que habita em nós, que nos santifica. E aí quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós buscamos estar próximos de Deus, nós buscamos ter um relacionamento com o nosso Deus, que Ele se aproxima de nós, Ele nos santifica. É a santidade dEle que nos santifica. Então não é de nós. Então quando na nossa mente nós crescermos, achando que estamos bons, agora eu faço tudo certo, agora eu já não peco mais, não mais como antes. Parei de beber, parei de fumar, parei de mentir, parei de falar mal do pastor lá na minha casa, parei de fofocar na porta da igreja, no meu serviço. Agora eu estou santo. Agora eu sou santo. Porque agora eu não faço mais nada disso. Engano nosso. Não há nada que nós possamos fazer para nos tornarmos santos. Somente Jesus, somente o Espírito Santo de Deus em nós é que pode nos santificar. E o nosso terceiro ponto. A santidade, ela só é original em Deus. Se a nossa é derivada, e aí o pastor estava ali falando, né, sobre os derivados, né? Que o queijo é derivado dos vegetais. Que ele aprendeu hoje que o queijo é derivado dos vegetais, né, não é dos animais. Então, a nossa santidade, ela é derivada de Deus. Em Deus, ela é original.
Deus, ele é santo. Se nós formos pegar os atributos de Deus, quais que nós conseguimos lembrar aí? Você conhece Deus, né? Tem um relacionamento com Deus. Quais são as características, quais são os atributos de Deus? Eternidade, onipresença, onipotência, onisciência, o que mais? Nós temos amor, justiça, fidelidade. O pastor falou ali também a ira. São o quê? Atributos de Deus. E um desses atributos é o quê? Santidade. É um atributo de Deus. Então, Deus não se torna santo. É um atributo dele. Faz parte de Deus a santidade. Faz parte do homem? Do homem o pó da terra. Mas em Deus, Deus, ele é santo por ele mesmo, na sua própria natureza, no seu próprio ser. Ele é santo. Então a nossa santidade, ela vai ser nada mais do que derivada de Deus. Então Deus não tirou um pedacinho dele ali de santidade e foi lá e constituiu o homem dessa forma. Porém, quando Jesus morreu por nós, quando ele nos deu o Espírito Santo, ele nos deu a capacidade de nós sermos santificados. Então, por meio de Deus, nós somos santificados. E o nosso último texto, em Levíticos 20, versos 7 e 8. Levíticos 20, versos 7 e 8. E diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Então é Deus quem nos santifica. É Ele quem vai nos tornar santos. Então aquilo que eu aprendi lá na escola, quando eu era menino pitico, que eu cresci na minha mente, ali no meu subconsciente, era só uma ilusão. E às vezes a gente cresce com isso, e a gente se apega a isso. Eu sou muito bom. Eu estou pronto. Senhor, estou aqui diante do Senhor, santificado, puro, limpo, imaculado. Agora o Senhor faz o que eu quero. E nos enganamos. E achamos que estamos bons. Então guarda isso no seu coração. Nós somos pó. Nada mais do que pó. E sem Deus, sem estar perto de Deus, nada somos. Não há santidade em nós. O Senhor é quem vos santifica. Senhor Deus, Tu és poderoso, te agradeço, ó Pai. Te agradeço, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus, pelo que o Senhor és, ó Pai, pela oportunidade, ó Pai, que o Senhor tem dado a nós, Senhor. Porque o Senhor, ó Pai, habita em nós, Senhor Deus, e mora, Senhor Deus, em nosso coração, ó Pai. Porque o Senhor nos santifica, Senhor Deus, e nos purifica a cada dia, ó Pai. Eu te louvo, Senhor Deus, e te engrandeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ministério de louvor.